Várias leituras, é preciso conectar as muitas informações que chegam por meio de veículos de comunicação, uma declaração aqui, outra acolá, enfim, além de fazer críticas a Flávio, o pastor Silas Malafaia também se manifestou contra Eduardo Bolsonaro e a sua ida para os Estados Unidos. Vamos acionar nossa reportagem? O Misael Mainetti chega ao vivo, vai trazer os detalhes dessa briga dentro da oposição. Alguns não entendem como briga, mas uma situação desajustada entre essas lideranças. Misael, seja muito bem-vindo. Boa noite. Suas informações. Oi, Caniato. Muito boa noite a você, para todo mundo que acompanha Pingos nos Is. Chego com mais informações também sobre Flávio Bolsonaro. Uma entrevista ao Metrópolis. O pastor Silas Malafaia, uma figura importante dentro desse lema bolsonarista de Deus, Pátria e Família, ele disse que o presidente Bolsonaro pode estar debilitado emocionalmente. E aí ele fala que quando essa turma, isso nas aspas dele, quando essa turma do PT recebeu condenações, ninguém ficou emocionalmente abalado, porque quando a pessoa sabe o que faz, ela não entra em depressão. Já a injustiça leva à depressão, ou seja, ele coloca um possível quadro de depressão por ex-presidente Jair Bolsonaro do PL, porque ele teria sido injustiçado. Já para Lula, ele fala que não houve nenhum abalo, porque ele era culpado. Lembrando que lá atrás, Silas Malafaia era fechado com o atual presidente da República, Lula. E ele continua dizendo nessa entrevista que ele é psicólogo e ele fala que ele não é nenhuma questão de faculdade mental, que ele diz que uma pessoa abalada, ela fica emocionalmente vulnerável, e aí ele fala que o Flávio pode ter chegado lá, conversado com o pai, e frágil pode ter conseguido essa pré-candidatura à presidência da República. Silas Malafaia já havia outras vezes mencionado que ele é a favor aí de uma chapa Tarcísio de Freitas e Michele Bolsonaro. Na visão dele, funcionaria melhor, e pegando um pouco aí do que o Kriegner disse, né? Ele funciona como uma figura muito importante, vive repetindo essa frase de o Brasil tem 30% de evangélicos, e a gente via, né, percebia pelo menos uma lealdade do ex-presidente Jair Bolsonaro a Silas Malafaia, mas quando Silas Malafaia tinha que, de certa maneira, enfrentar o ex-presidente Jair Bolsonaro, assim ele o fazia. Por exemplo, quando estava ali na dúvida de Bolsonaro, ele conseguir André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, ele falou, o Bolsonaro faz uma declaração ou ele vai perder 30% dos evangélicos. Ele sempre repetia isso. Então, ele se sente bastante confortável por ser líder religioso para fazer declarações como essa, mas, como o Kriegner mencionou, talvez ele não tenha a mesma lealdade à família, ele tem uma relação mais próxima com o ex-presidente, por isso faça declarações como essa em relação a Flávio Bolsonaro. Ainda estou tentando contato com o Silas Malafaia, se eu conseguir alguma nova declaração, volto com vocês. É isso aí, Misael Mainetti trazendo os detalhes dessas manifestações de Silas Malafaia, que é um pastor evangélico, um líder espiritual muito conhecido, né? Ele é o líder da Igreja Assembleia de Deus, Vitória em Cristo. Daqui a pouco o Misael volta na programação com outros destaques. Valeu, grande abraço, bom trabalho para você. Você, Mota, Malafaia sempre teve essa característica, né? Uma pessoa muito transparente, fala bastante e as suas falas acabam reverberando. Isso tem potencial para causar algum tipo de crise, desajuste na direita, ou ele fala justamente para gerar reflexão? Sinceramente, Canhoto, eu não vi nada demais do que o Malafaia falou, não vi nenhum grande problema, também não vi nenhuma grande revelação, nada que já não estivesse em circulação. A situação é confusa mesmo. Eu só vou fazer aqui uma observação, e eu não quero que ninguém da nossa audiência tome isso como uma ofensa, mas eu acho muita arrogância na situação atual do Brasil, você olhar para um candidato e dizer, não, esse não tem nenhuma chance de ganhar. O candidato que tem chance de ganhar é aquele. Companheiro, olha o que está acontecendo no Brasil. Olha o que aconteceu nos últimos anos no Brasil. Ninguém sabe o que vai acontecer amanhã de manhã.
Ninguém sabe que político amanhã de manhã ainda vai ter mandato. Ninguém sabe o que vai acontecer ano que vem. Então, eu acho que talvez a gente tenha que pensar um pouco antes de apresentar diagnósticos tão firmes assim sobre esse candidato ou sobre aquele candidato. Vou concluir dizendo o seguinte: que bom que a direita tem tantos candidatos viáveis e que as pessoas até estão brigando aí para defender um ou outro. Acabei de receber, inclusive, Caniato, uma mensagem aqui do Xavier, que está dirigindo o táxi dele aqui no Rio de Janeiro e nos escutando e dando aqui a sua opinião sobre essa história de Flávio e Tarcísio. Então, essa é a opinião que importa, é a opinião do Xavier. É ele que ano que vem vai decidir qual é o candidato que tem chance de ganhar. É isso aí, conduzindo o seu táxi amarelo. Grande abraço a você, viu, Xavier? Obrigado pela gentileza e pela audiência. E aí o Helder Lima escreveu uma mensagem curiosa aqui. Eu acredito que o Tarcísio está dando graças a Deus por Flávio se candidatar à presidência, porque assim ele não se mete nessa briga. Tem isso também, né, Dávila? Com certeza, tem todo esse cálculo, porque, no fundo, para Tarcísio de Freitas, como pessoa física e política, não tem coisa melhor do que disputar a reeleição em São Paulo, uma reeleição praticamente garantida. Aliás, acho que vai ganhar no primeiro turno em São Paulo, então, por causa da popularidade do seu governo, a aceitação do seu governo. E para ele é a coisa mais confortável que tem. Então, olha, saio dessa encrenca, porque o Brasil, gente, para a eleição presidencial tem duas encrencas. Primeiro é disputar a eleição e ganhar. E a segunda é assumir essa bomba que o PT está deixando. O PT está deixando o Estado quebrado, endividado, numa situação dramática. O presidente responsável que sentar na cadeira de presidente a partir de janeiro de 2027 vai ter que tomar medidas duras e impopulares. Então é óbvio que Tarcísio, para ele, né, Caniato, prefere ficar em São Paulo. Só vai ter boa notícia aqui, é continuidade no trabalho que ele está fazendo, boas políticas públicas. O estado de São Paulo cresce muito acima da média nacional, a melhor coisa é ficar aqui. Esse aqui é um recorte do Brasil que dá certo. É melhor você governar o Brasil do que dar certo, do que esse Brasil cheio de problema e encrenca que o PT vai deixar para o seu sucessor. Agora, Kriegner, e esse lance destacado pelo pastor Silas nessa entrevista que ele concedeu, ele relaciona a ausência de críticas do PT a Flávio Bolsonaro ao entendimento de que o governo Lula ou o PT estariam achando ótimo Lula disputar com Flávio Bolsonaro. É possível fazer essa relação? Vamos ficar quietinho porque Flávio vai achar que está arrasando, no fundo é justamente o adversário que a gente deseja. Eu acho que é um indicador bastante considerável, viu, Caniato? Eu não desprezaria isso, não. Aliás, antes até de eu completar essa resposta, eu fiquei muito curioso para saber o que disse o Xavier, que o Mota trouxe. Eu queria saber qual dos dois lados aí ele escolheu. Mas só por esse comentário do pastor Silas, eu acho um comentário relevante. Claro, não é decisivo, não quer dizer que isso pode ser uma estratégia também, claro, a gente sabe muito bem que o lado ali do presidente Lula e o próprio presidente Lula também tem as suas estratégias para frustrar qualquer avanço da direita e fazer pintar um cenário que não é verdadeiro. Agora, é um indicador. Foi um estranhamento que eu também compartilho. Quando foi anunciado e não se teve uma manifestação nem a do presidente Lula, como também do núcleo duro ali dele, das pessoas que estão mais próximas ali politicamente. Acredito que a ministra Gleisi se pronunciou de uma maneira, mas também ela tem muitos pronunciamentos ali, acaba meio que passando despercebido, mas é um desafio. O governador Tarcísio, enquanto era considerado o abençoado, né, do presidente Bolsonaro para competir com o presidente Lula, ele foi alvo de duras críticas, severas críticas por parte do presidente Lula, por parte do governo. E desde que foi anunciado a candidatura do Flávio, a gente não teve um posicionamento. De novo, não quer dizer tudo, mas quer dizer alguma coisa. É um sinal que precisa ser considerado com certeza. Sinal mais forte, no entanto, é a pesquisa que colocou Flávio ali numa posição bastante favorável, né? Ainda não absoluta de novo, mas ainda favorável. Então eu compartilho também do que disse o Mota. Tem muita coisa para acontecer, mas esses sinais a gente não pode desconsiderar.
Pois é, e aí a Magda escreveu o seguinte, respondendo ao Krieg, né? Teve sim um episódio de Tarcísio que desagradou a família. Enfim, ela explica uma situação em um evento de uma emissora de TV em que um integrante da justiça fez um pronunciamento, um discurso, e aí Tarcísio teria aplaudido essa figura, enfim. Magda até pode ter desagradado, mas a gente está falando de uma avaliação que é anterior ao evento, né? Então, a leitura feita supostamente pela família antecede ao evento da televisão. Mota, rapidinho, eu tenho que passar para o Dávila, mas rapidinho, o Xavier falou o quê? Olha que curioso, Caniato, o comentário do Xavier foi exatamente esse que você fez aí, né? Exatamente esse, que ele disse que acha estranho, porque até o governo parece que está aprovando a candidatura do Tarcísio, né? Então... Dávila, 40 segundos. Eduardo foi para os Estados Unidos porque quis, disse Malafaia. Mentiu? Falou a verdade. Falou a verdade. Aliás, o próprio Eduardo disse. Ele foi para os Estados Unidos porque ele quis, porque ele achou que o Brasil estava altamente tóxico para ele continuar defendendo as coisas que ele acredita. Aliás, ele disse isso claramente. Então, nisso aí, Silas Malafaia está repetindo o que o próprio Eduardo reafirmou ao deixar o Brasil. E, inclusive, aqui na entrevista na Jovem Pan, que ele deu a nós, ao Pingos nos Is.